Axé, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sincretismo religioso, que por muitas vezes é um pouco mal explicado ou um pouco mal compreendido e às vezes acaba se perdendo. Nos vídeos anteriores eu frisei que a Umbanda ela nasceu em 1908, ou catalogada, melhor dizendo, em 1908, com essa junção do kardecismo com a Igreja Católica. E essas duas religiões formaram, com alguns resquícios dos negros, formaram a Umbanda. Mas a Umbanda, ela é praticamente, nós podemos dizer que nós trabalhamos com as entidades, com espíritos, com incorporação, mas que não é uma prática somente da Umbanda. Muitas religiões que antecederam, ou seitas que antecederam a Umbanda, trabalhavam com aquilo que hoje nós trabalhamos, né? Podemos ir lá nos indígenas norte-americanos, nos indígenas aqui do Brasil, e até hoje muitas sociedades indígenas trabalham com isso, de louvar seus ancestrais, trabalhar com a cura mediúnica, trabalhar, enfim, com os espíritos, né? Muitos já ouviram falar sobre os maias, os incas, os astecas, que também religiões muito antigas, diga de passagem, do mesmo período histórico do Antigo Egito, né, data-se há mais de 6.000 anos atrás, trabalhavam-se com incorporações, louvação do sagrado. Então não é algo apenas da Umbanda. A Umbanda ela fez um sincretismo com muitas religiões. Dentro do período histórico brasileiro, a Umbanda ela fez uma junção, conversou, digamos assim, com várias seitas. Até hoje algumas existentes. Uma seita que trabalha com entidades, eu vou dizer seita, porque não há uma catalogação específica de data, enfim, de religião propriamente dita, que é a Cabula. Que algumas dissidências da Cabula, conforme ela foi desenvolvendo, algumas se denominam candomblé de caboclo. O tambor de Minas, por exemplo, o molocô, muitas umbandas se dizem o molocô também, né? Enfim, porque pega esse sincretismo, o culto a Ifá, o próprio candomblé. O candomblé tem várias dissidências, diga de passagem, acredito que é no Brasil a junção de crenças mais antigas ao sagrado, aos orixás, o culto aos egunguns, que são o culto às ancestralidades, a religião do catimbó, também conhecida como a encantaria, né, onde louva-se os encantados, a força da natureza, enfim, e outras tantas seitas e religiões que na prática fazem um culto muito parecido com a Umbanda. Então dizer que a Umbanda ela é um sincretismo apenas com o catolicismo e com o kardecismo, eu vejo um pouco quanto paradoxal e um pequeno equívoco. Não podemos esquecer as linhas históricas que o Brasil teve com a miscigenação, com a forma que tentaram catequizar os índios, por exemplo. Os índios tinham sua ritualística. Não é à toa que nós hoje, no terreiro de Umbanda, incorporamos caboclos, que é a simbologia do índio. O nome do meu terreiro se chama Guia de Luz do Caboclo, Sete Mares, que é ele que criou o terreiro. Então a Umbanda, ela tem esse leque, essa abertura e conversa com todas as outras religiões que talvez aos olhos de outras culturas são crenças apagadas. E na verdade não são. Elas são muito acesas dentro dos terreiros. Só para citar um exemplo de como a Umbanda ela é um leque muito grande e faz uma conversa com várias outras religiões, é bom entender o processo histórico. Por exemplo, no Nordeste, onde tem a cultura e ainda hoje louvam muito os catimbozeiros, a linha do catimbó, que existe uma entidade chefe dessa religião, que nós cultuamos na Umbanda, que é muito conhecida, inclusive, que é o Zé Pilintra ou o Malandro. Essa entidade veio do catimbó. Só que para um processo histórico de migração,
um processo de luta de classes, um processo econômico do país, onde os nordestinos tiveram que vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, trouxeram junto essa bagagem cultural religiosa e essa entidade. Então essa entidade, ela vem do norte, do nordeste. Então a Umbanda, ela não é uma religião que se fechou, muito pelo contrário. A Umbanda, ela só é Umbanda porque ela fez conversas com muitas outras religiões. Dentro dos sincretismos mais conhecidos que a Umbanda faz, está o catolicismo e o kardecismo. É necessário lembrar que a Umbanda, ela teve como uma forma de viver, talvez, ou de nascer, conversar com uma outra religião que tinha poder na época, de uma forma de legitimar a nossa religião, que é o kardecismo. O kardecismo que traz em seu alicerce a incorporação de espíritos, que traz o trabalho mediúnico, a cura mediúnica, enfim, a Umbanda, ela se apropriou um pouquinho disso para ela conseguir ser reconhecida em 1908. Juntamente com a Igreja Católica, em seus cultos, em seus rituais. Há muitos terreiros de Umbanda atualmente que fazem esse sincretismo ainda, né, com o kardecismo, com a Igreja Católica. Eu quero frisar, e aqui eu não estou falando mal de nenhum terreiro, eu estou falando o que historicamente a gente sabe, o que é fatos verídicos, e a minha doutrina um pouquinho. Né? A doutrina do meu terreiro, nós não fazemos esse tipo de sincretismo. Porque nós temos um olhar que eu posso dizer que vai o dedo na ferida. Quando o kardecismo, atualmente parece que não se fala tanto, mas na época em que a Umbanda foi fundada, que ela foi catalogada, se falava muito em que receber os ancestrais, receber os encantados, receber espíritos, era uma maneira de inferiorizar a própria evolução mediúnica, onde não aceitavam as linhas que hoje nós trabalhamos, que é preto velho, caboclo, criança, linha de crianças e BGs. Então, não se aceitava isso dentro do kardecismo. Na verdade, não se aceita ainda hoje. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade, né? Tá no Evangelho de Kardec, tá nos textos de Kardec, né? Onde há uma inferiorização da nossa crença específica ali. Mas para a Umbanda poder existir enquanto religião, a Umbanda ela teve que caminhar ao lado do kardecismo, a qual hoje eu não vejo essa necessidade. Por isso que, entendendo fatos históricos, a gente não consegue conceber muitas coisas. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, quando o negro ia cultuar os orixás, e aqui entende-se orixás, as energias da natureza personificadas, né? Nós temos, por exemplo, nos próximos vídeos nós iremos falar com mais afinco, mas só para poder entender um pouquinho, Ogum, que é o deus do ferro, o Ogum que abre os caminhos, é o Ogum da abertura de caminhos. Quando o negro ia louvar esse Ogum, ele era impedido, ele era morto, ele era torturado. Então o negro ele teve que o quê? Pegar uma imagem de um santo católico, reverenciar, rezar para esse santo católico, mas na verdade era para Ogum. E aí começa a nascer o sincretismo religioso, que, diga de passagem, na época eu chamo de salvamento da nossa religião, salvamento das nossas crenças. Porque se não fosse o negro ter feito isso, hoje nós não teríamos a Umbanda, não teríamos o Candomblé. Aliás, não teríamos nenhuma das religiões que eu citei anteriormente. Então o negro ele foi muito perspicaz. Só que atualmente não há essa necessidade de fazer sincretismo, porque já passou. A Umbanda não tem necessidade de se esconder. Então o sincretismo religioso católico com a Umbanda nasceu disso. Porque o negro era impedido de cultuar essa crença, a Igreja Católica proibia, mandava torturar, mandava matar. Então o negro ele teve que pegar todas as imagens dos santos católicos e colocar atrás os orixás, colocar atrás as crenças. Então quando ele rezava, por exemplo, para São Jorge, ele estava louvando o Ogum. Quando ele rezava para Nossa Senhora Aparecida, ele estava louvando a Oxum.
mas não são a mesma entidade, não é o mesmo Deus, não é o mesmo santo. Por que não é o mesmo? Se nós formos, e esse é o objetivo desses vídeos, é trazer a história, é trazer a ciência dentro da nossa religião para a gente entender os fatos. Se nós vamos, por exemplo, buscar São Jorge ele nasceu onde hoje é conhecido como Turquia. Ele nasceu em 1111. Então foi uma pessoa, né? Enfim, teve a sua forma humana de ser e por algum motivo foi coroado santo da Igreja Católica. O nosso Ogum, que nós cultuamos, que muitos terreiros, muitos livros trazem como se fosse o mesmo ser, a qual não é, o nosso Ogum é cultuado há mais de 12, 13 mil anos na África. E ainda é cultuado. Então não tem como ser o mesmo, porque os nossos orixás, ele é muito, mas muito mais antigo que o nascimento da Igreja Católica. Os nossos orixás, ele é muito, mas muito mais antigo que o nascimento do kardecismo. Então a nossa religião, ela não pode nem deve aceitar ficar no segundo patamar, ficar no segundo plano. Para finalizar esse vídeo sobre sincretismo, é necessário lembrar que a Umbanda, a religião em si, ela é puro sincretismo, né? Então ela faz uma conversa ampla com os indígenas, faz uma conversa ampla com os negros diretamente africanos e os negros depois brasileiros, faz uma conversa com regiões afastadas do centro do Brasil, e faz essa conversa, essa ponte, né, com o kardecismo, faz essa conversa com o catolicismo, né? Muito embora, a gente deve reforçar isso, que a Umbanda ela é puro sincretismo sim, mas tem alguns sincretismos que não tem mais necessidade. Por exemplo, cultuar santos católicos dentro do terreiro de Umbanda nos coloca, enquanto umbandistas, em segundo plano. Parece que estamos reverenciando uma instituição que apoiou a tortura, apoiou a escravidão e apoiou a não crença da nossa crença. Então não há mais uma necessidade. Não estou criticando os terreiros que assim o fazem, porque tem um período histórico e é explicado. Não é essa a crítica. O objetivo é realmente pensar e duvidar da nossa própria prática um pouquinho. E essa ponte também que tem com o kardecismo, que ao meu ver também não tem mais nenhuma necessidade a gente se ajoelhar, porque o kardecismo, a Umbanda dentro do kardecismo foi uma maneira de embranquecimento da nossa religião. Porque o branco aceitava o kardecismo, mas o branco não aceitava a Umbanda, o candomblé, que era do negro, né? E as outras tantas religiões afrodescendentes. Então, nós, enquanto Umbanda, nós temos que nos colocar no patamar lá em cima. E as outras religiões são outras religiões, cada um cultua aquilo que acredita. Então, para finalizar, quero novamente pedir a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos. Axé!